Muito bem, pessoal. Então vamos seguindo aqui para a gente já começar a matar pelo menos essa janela aqui dos drums, né? Aqui que a gente seleciona esses menuzinhos aqui. Essa aula eu quero falar para vocês sobre algumas possibilidades de edições de peças aqui, tá? No caso aqui eu vou utilizar a caixa como exemplo. Quando a gente seleciona, ela fica com essa borda azul, a gente está apta para fazer todas as manipulações de edição dessa peça, tá? E é super importante a gente selecionar, como eu ensinei nas aulas passadas, porque toda manipulação vai ser feita em cima das peças selecionadas, tá? Então, se você tiver, por exemplo, a caixa e o bumbo selecionado junto, as edições vão ser feitas nos dois selecionados, tá? Então, selecione a peça que você quer editar e aí a gente vai vir para esse canto direito aqui, onde existem várias possibilidades de edição de cada peça. Vamos ver isso mais de perto. Então eu selecionei a caixa aqui, tá bom? Eu tenho algumas caixinhas aqui que eu posso selecionar. Vamos começar com essa caixinha aqui, Default Box View, né? Quando eu clico nela, eu posso ter algumas possibilidades. Eu posso mandar aparecer aqui, ó, tudo que eu tenho direito para edição dessa peça, tá? Eu posso também mandar aparecer só o que tiver relação a MIDI, a controles MIDI, que eu posso fazer com a peça, ou eu posso mandar não aparecer absolutamente nada, tá? Aqui embaixo eu posso salvar, se eu tiver feito alguma pré-definição aqui, eu posso salvar minha pré-definição. Se eu fizer depois alguma movimentação, eu posso salvar por cima ou posso deletar minha pré-definição. As pré-definições aqui no Superior Drums vai funcionar em várias janelas e funciona da mesma forma, tá? Então eu posso deletar, eu posso depois que eu tiver salvado mostrar no meu Explorer, que eu tô no Windows aqui, tá bom? Ou se por algum motivo der algum problema, eu posso vir e rescanear para que ele encontre o meu preset salvo, tá? Então, na verdade, essa janelinha aqui, na verdade, esse botãozinho vai servir para você fazer alguns filtros de algumas edições. Ou você mostra tudo, ou o que tiver a ver com MIDI, ou você esconde tudo, tá? Não é muito diferente dessa outra janela do lado escrito Show. Quando você clica nela, você tem aqui, ó, várias possibilidades. Tudo que tá aqui, na verdade, vai estar aqui. E ele só tá aparecendo porque ele tá selecionado azulzinho, tá vendo? Conforme eu vou clicando neles aqui, ó, eles vão desaparecendo um por um, tá vendo, ó? Então eu posso mandar ele esconder e eu posso deixar visível só o que eu quero editar. Aqui no caso eu tenho pré-definições para tudo e aqui eu posso mandar aparecer ou não um por um se eu quiser, tá bom? Aqui eu vou aparecer, ó, meu teclado MIDI, meu mapa MIDI, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu vou clicar aqui, ó, e restaurar no padrão, tá bom? Vou esconder isso aqui por enquanto que a gente não vai precisar utilizar, mas basicamente é isso. Essas duas janelas vão aparecer ou ocultar as nossas possibilidades de edição aqui, tá bom? E vamos lá então. Eu tô aqui com a caixa selecionada, então tudo que eu fizer de edição eu vou estar atingindo a caixa diretamente. Aqui do lado de cada um desses menuzinhos aqui na vertical que a gente tem uma setinha para baixo. Clicando nele, ele vai abrir o que ele tem de possibilidade de edição. Olha só, em cada um que eu clico, ele abre e expande para baixo, tá vendo? Ó, se eu clicar nesse daqui, por exemplo, ó, ele vai abrir a expansão para baixo e a gente vai ver quase todos eles nessa aula agora que eu vou explicar para vocês. A primeira edição que a gente tem é o level. O level nada mais é do que um volume, tá? E é super importante falar para vocês que esse volume não tem nada a ver com o nosso mixer, tá? Você não vai estar alterando a saída, o canal de saída do sinal. É muito importante entender o fluxo. Aqui você vai estar alterando, a gente pode pensar como se fosse no volume da peça do microfone que foi captado mesmo, se você captou mais alto ou mais baixo a peça. Então esse volume ele é pré-mixer, tá? Então você tem o volume da caixa aqui, ó. Conforme eu diminuo o volume, ela vai ficando mais baixa. Beleza? Então você dá 2 cliques aqui, ele volta para o ponto zero. Você pode solar a caixa ou qualquer peça. Eu vou dar o exemplo da caixa, mas vai servir para qualquer peça isso daqui, tá? Ou mutar dentro do seu kit por aqui também, tá? Então você consegue fazer dessa forma. Nota que quando eu solo, quando eu muto, ele aparece aqui na janela aonde que está mutado ou aonde que está solado. E aí se eu vir aqui na peça, eu dou um clique aqui, eu desmuto ou solo ele, tá bom? Então você consegue ver por aqui. Então nada mais é do que um volume pré-mixer, tá? É um volume que você pode pensar no volume da captação da peça.
Eu vou pedir para aparecer todos aqui, porque conforme a gente for falando, eu vou escondendo eles, tá? Aqui do lado você tem um sanduichinho aqui de linhas, ó. Você pode clicar aqui e aí nessa primeira opção você pode dar um hide e você vai esconder essa primeira opção, tá? É como se eu tivesse clicado aqui, ó. Tá vendo? Ele apareceu e quando eu clico aqui, ele esconde, tá? Segunda possibilidade, clicando aqui embaixo, a gente tem a possibilidade de mudar a afinação dos nossos tambores, dos nossos pratos, tá? Então, no caso aqui, eu tenho a caixa, ó. Conforme eu subo a afinação, ela sobe junto. Conforme eu desço a afinação, ela fica mais grave, tá? Vou dar 2 cliques para voltar para o meio. O que acontece aqui? Eu tenho 2 possibilidades de algoritmo, tá? Então, basicamente, se você estiver trabalhando com afinação em tambores, usa esse algoritmo, deixa marcado Drums Read. Se você estiver trabalhando na afinação dos pratos, usa essa opção de cymbal, porque o algoritmo do Superior Drums vai trabalhar melhor e vai te dar um som um pouco mais realista, dependendo do que você estiver trabalhando. Então, você tem 2 algoritmos, tá? Que ele vai trabalhar. Se estiver trabalhando com afinação de prato, usa o de cima. De tambores, uso de baixo, tá? Depois que você fez a afinação, você pode vir aqui, apertar nesse botão e pedir para ele processar, tá? Ele vai processar na memória e ele vai começar a ocupar menos espaço na sua memória, vai ficar um pouco mais leve e ele vai estar processado com a nova afinação, tá? No caso, essa afinação aqui. Se você se arrepender mais tarde, não tem problema, você pode vir aqui, ó, Unprocess, e aí você volta novamente para que você possa manipular novamente a sua afinação, tá? Importante eu citar aqui para vocês agora, para enfatizar, nota que eu tenho a afinação da caixa e do bumbo. Então, se eu selecionar as 2 peças, clicando no Windows, segurando o Ctrl, pronto, eu selecionei o bumbo e a caixa. Se eu mexer nessa afinação, eu vou estar mexendo na afinação das 2 peças ao mesmo tempo, porque ela está selecionada. Saca aí, ó. Beleza? Para eu voltar, no caso, vou selecionar de novo. Dar 2 cliques aqui, ele volta para o 0. Eu voltei de novo para a afinação padrão. Beleza? Se eu tiver só com a caixa selecionada, vou mudar aqui, ó. Nota que se eu selecionar o bumbo agora, ó, ele voltou para o 0, porque o bumbo não foi atingido. É assim que vai funcionar para todas as peças aqui, só recapitulando. Vou clicar aqui, ó, nesse sanduíche aqui de linha. Nesse caso eu tenho 2 opções. Ou eu reseto tudo que eu fiz, se eu tiver modificado, eu posso vir aqui e resetar. Ou eu posso esconder se eu quiser. Lembrando que se você quiser ligar ou desligar o processamento, é só clicar aqui, ó, nessa luzinha azul, tá bom? Então vou esconder porque a gente já viu também. Próximo passo que a gente tem é um reverse. Isso fica legal no prato, por exemplo. Eu vou clicar aqui no prato, ó. Pronto, então agora eu estou editando o prato. E quando eu ligo o reverse, eu posso fazer ele tocar invertido. Isso serve para qualquer peça e eu posso mostrar o tempo que eu quero que ele faça esse reverse. Se é rápido ou se é mais devagar. Olha só. Beleza? Ou mais rapidinho. Não dá nem para ouvir porque fica bem rapidinho aqui, né? Então você tem como controlar isso em milissegundos, tá bom? Vou dar 2 cliques, voltar para o ponto 0. Clicando aqui, vou esconder. Próximo parâmetro que a gente tem, eu vou selecionar aqui a caixa novamente. Vou ligar, clicar nesse botãozinho. A gente tem um controle de envelope, tá? E esse controle de envelope ele vai trabalhar exatamente no ataque, decay, sustain e release. Se você mexe com compressores ou segue lá o canal Sua Música Sem Segredo, você já sabe mexer nisso. Então aqui você vai poder deixar sua caixa ou seu tambor ou seus pratos mais sequinhos, né? Ou com mais ataque, ou mexer de repente no sustain. Você consegue mexer no envelope, né, do seu material. Olha só. Opa, a caixa tá no reverse. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para voltar aqui esse reverse. Vou desligar isso daqui. Agora eu vou esconder de novo. Então vamos ver. Nota que ela tá com uma porrada a mais, né, ó. Porque eu tô mexendo exatamente no envelope dela, tá? Você consegue mexer no offset. Offset, na verdade, é o zero crossing, né? O ponto 0 do transiente da caixa. Se eu colocar ele 100% aqui para a direita, por exemplo, quando eu clicar na caixa, ele vai demorar um pouco para a caixa acontecer. Olha só. Eu clico, mas eu tenho um pequeno delay. Se eu jogar um pouco para a esquerda, eu vou começar a antecipar a caixa. Com isso, eu acabo perdendo um pouco de transiente, né? Então você consegue mexer no offset
dela por aqui. Vou dar 2 cliques para voltar aqui para o ponto 0 novamente, beleza? Então aqui é o Envelope Shaper que você consegue mexer. Vou desligar. Aqui você tem algumas opções, tá? Eu vou até ligar novamente para a gente ver o que a gente tem aqui. Você consegue ver o decay, essa parte de system, milissegundos ou em porcentagem. Se eu clicar aqui, ó, no último parâmetro aqui, que é o nosso decaimento aqui, né, no último parâmetro, eu tenho algumas opções interessantes. Aqui, na verdade, eu tô trabalhando com release, né, com decaimento aqui da caixa. Então, eu posso observar isso em milissegundos ou eu posso observar isso em porcentagem. Aí fica a seu critério, tá? Eu vou deixar em milissegundos mesmo e eu tenho como mexer nos milissegundos e se eu deixar 100% para a direita ele fica off. Quando ele fica off, eu tenho 3 possibilidades de manipular esse release. Se você tiver com um controlador MIDI de teclado mesmo, que ele trabalha com a tecnologia Aftertouch, alguns teclados têm essa tecnologia de, por exemplo, você trabalhar com a intensidade que você pressiona a tecla do seu teclado, tá? Também é bem comum uns teclados de Aftertouch mais modernos que você pode deslizar seu dedo na tecla e ele fazer manuseios, por exemplo, como bends de guitarra através do seu próprio teclado. Não é todos os controladores MIDI que têm essa tecnologia, mas se o seu tiver, você pode deixar a nota on aqui, ele vai seguir o release natural da peça, tá? Que foi captada. Se você deixar em Aftertouch, quanto mais você pressionar na tecla, mais o release vai ser longo. E se você tiver em Not Off aqui, quando você soltar da tecla desse Aftertouch, ele vai responder de uma forma um pouco mais curta, tá? Então é só se você tiver um controlador específico isso aqui, tá bom? Mas basicamente é isso que a gente tem aqui. Aqui você pode armazenar um preset dessa cadeia aqui de envelope que você fez, tá? Ou você pode resetar tudo aqui de repente, tá? E carregar o preset e aí segue aquela onda dos presets que a gente já falou várias vezes aqui. E por último você pode esconder se você quiser. Vou esconder. Próximo passo que a gente tem é um Pitch Effects. Na verdade, aqui a gente vai trabalhar com afinação através do tempo. Então, por exemplo, eu vou colocar essa caixa aqui para que ela toque agudinha e depois ela fique mais grave no decorrer do tempo. Então ela vai tocar, vai subir a afinação e depois vai descer no decorrer do tempo. Olha só. Tá? O que a gente tinha era isso aqui, ó. Deixa eu resetar. E aí a gente pode manipular isso da forma que a gente quiser para fazer efeitos mais criativos na nossa música. Então ela toca mais aguda e depois ela vem caindo para uma afinação mais baixa. Então você pode fazer efeitos criativos e manipular o pitch aqui do seu material. Aí você acaba alterando totalmente o seu timbre, tá? Você também pode fazer isso em real time, se você tem um controlador MIDI onde ele tem algum knobzinho que te permite fazer essa automação, você vai poder clicar aqui em Learn MIDI e pedir para que ele controle o seu Superior Drums. Então, quando você estiver tocando a nota, dependendo da nota que você estiver tocando, você pode manipular e ele vai fazer essa afinação de acordo com o que você toca aí na tecla do seu teclado, tá bom? É super simples, super fácil de entender. Basicamente aqui é isso, eu vou esconder aqui, a gente pode remover os nodes, se a gente quiser, a gente colocou um monte de nodes aqui, a gente pode remover, tá vendo? Um por vez aqui. Pode resetar também tudo através do botão reset ou esconder, que é o caso que eu vou fazer aqui. Então vou esconder, que a gente já viu. A gente também tem a questão do velocity. Velocity, na verdade, é a intensidade que a nota vai tocar. No caso, eu tô aqui na caixa, ele tá tocando desde o som mais baixo até o som mais alto. Então, você tem a possibilidade de fazer ghost notes, você tem a possibilidade de tocar arregaçando com a intensidade, ou você pode simplesmente, por exemplo, pegar aqui, ó, no canto inferior e subir para cima, você vai estar limitando a quantidade de nota que ele vai tocar fraco. Então, as ghost notes não vai tocar tão baixo, abaixo dessa linha que você estabeleceu aqui. Eu posso até mostrar para vocês, segurando Ctrl Alt, ele vai abrir essa janelinha que a gente já viu. Então, eu vou tocar lá em cima na caixa, ó. Conforme eu vou descendo, ele não vai descer mais do que essa linha, olha só. Tá vendo? Eu tô tocando lá embaixo, mas ele não toca menos forte do que isso, porque eu estabeleci. Então, através disso, você consegue fazer a sua manipulação. Se eu abaixar o ponto mais alto para baixo, ele não vai tocar mais alto do que isso. Olha só, vou colocar Ctrl Alt de novo, olha só. O mais alto que eu toco aqui, ó, não passa disso aqui, tá? Então você consegue fazer esses tipos de manipulações. Você também pode colocar para esquerda
ou para a direita, olha só. Então agora basicamente está tudo forte, todas as caixas que eu toco aqui tá forte. A mesma coisa aqui para a esquerda, olha só. No caso da esquerda para a direita, tudo que eu toco tá muito fraco, tá vendo? Ó? E aí eu posso vir aqui e subir a estabelecer aonde que eu quero que essa caixa toque. Então todas as minhas caixadas, no caso, vai estar estabelecido em um velocity fixo. E aí você não vai ter variação de dinâmica. Dependendo do que você precisar, isso pode ser útil para você fazer a manipulação aí da sua bateria, beleza? Clicando nesses 3 pontinhos eu posso esconder, posso criar preset, posso resetar também. E a gente tem essa função de gate e de soft curve, tá? Porque eu posso fazer curvas aqui de velocity, olha só. Eu posso fazer curvas e o meu instrumento, a minha peça, vai seguir a curva que eu fizer. Desse jeito, ele fica com a curva abrupta, eu posso fazer várias curvas, tá? Se eu clicar aqui nesse sanduíche e colocar soft curve, ele vai fazer a curva mais soft, e aí ele vai ficar com um kill aqui um pouquinho mais gordinho, né? Você vai poder fazer curvas mais suaves, tá? Esse gate, ele vai servir para a seguinte função, tá? Deixa eu excluir, botão direito, remove node, botão direito, remove node. Aqui no caso, a gente viu, né, que se eu subir esse velocity até aqui, ele não vai tocar mais baixo do que isso, né? E esse gate aqui, na verdade, se eu selecionar, ó, selecionei, todas as notas que estiverem abaixo disso, ele não vai tocar, não vai sair som nenhum, né? Na possibilidade anterior, tudo que estava abaixo, ele não passava daqui dessa linha de velocity. Com o gate, tudo que tiver abaixo, ele simplesmente não vai tocar. Ó, Ctrl Alt novamente, olha só. Tô apertando aqui, ó. E tudo que está abaixo dessa intensidade, ele não toca, ele gateia, está gateando. Então, por exemplo, se você tiver Ghost Notes na sua bateria e tiver abaixo desse velocity, ele vai gatear para você, tá? É para isso que serve isso daqui. Basicamente é isso. Deixa eu vir aqui, ó, resetar tudo, beleza? Vou desligar e vou esconder aqui também para a gente ir eliminando. A gente tem uma coisa bem semelhante aqui, ó, com Velocity Gate, tá? E o que vai acontecer? É bem parecido com o gate anterior, tá? Você pode selecionar aqui até que ponto que você quer que ele toque. Por exemplo, todas as notas que tiverem de 70 de velocity para baixo, ele não vai tocar, tá? Olha só. Tá? Então, eu consigo eliminar e tudo que tiver acima, ele vai tocar. Eu também posso eliminar tudo que tiver acima de determinado velocity, ele não vai tocar. Olha só. Abaixo ele toca. Acima ele não passa desse determinado nível aqui, tá? Então é para isso que serve essa partezinha aqui do Velocity Gate também. É bem parecido com o que a gente viu anteriormente, tá? Posso resetar e posso esconder aqui. Então vou esconder, beleza? A gente também tem aqui, ó, o Soft Hit Level. O que é isso? Na verdade, quando você está com uma caixa numa bateria aqui, numa biblioteca, e você tem Rufus, né? Você tem Ghost Notes. Através desse Soft Hit, ele vai aumentar as notas que tiverem mais baixas. Então, as suas Ghost Notes vão ficar mais altas se você colocar para a direita ou mais baixas se você colocar para a esquerda. Então, você pode fazer essa manipulação sem precisar ir na edição e subir Ghost Notes por Ghost Notes. Você pode fazer isso direto por aqui, tá bom? Para isso que isso serve. Você pode vir aqui desligar e esconder. A partir daqui, a gente vai olhar um pouco mais para frente, tá? Mas eu já vou adiantar aqui, ó, mapa MIDI, aqui, ó. Isso daqui é o seguinte, você pode até selecionar aqui, ó, e abaixar um pouquinho para visualizar tudo. Aqui é todo o mapeamento MIDI que o Superior Drums tem de ativação das notas. Por exemplo, a gente está selecionado na caixa e a gente tem todas as articulações que essa caixa tem. Então ela tem a tocada no centro, Edge, né? A gente tem o Open Rimshot. Então todas essas articulações a gente tem nessa caixa. Olha só. Beleza? E aqui ele vai mostrar pra gente aonde que isso está representado no teclado, tá? No mapa que a gente tem. O mapa, no caso, ele tá aqui, ó. Ops, aqui. Então, ele fica até azulzinho. Como eu tô selecionando a caixa, ele fica azulzinho aonde a gente tem essas articulações no nosso teclado, ó. Então, se você tiver um teclado MIDI, você tem a pista da onde que tá essas notas por aqui. Você pode selecionar dessa forma de visualização, 38, 33, ou você pode clicar no sanduichinho aqui, ó, e visualizar
por notas. Então agora você vai ver que a caixa centro, clicando nessa setinha, ele vai mostrar todas as notas do teclado, em todas as teclas, todas as que representam essa caixa centro. Então o Ré1 vai tocar a caixa centro, Sol sustenido 3 vai tocar a caixa centro, o Lá3, o Lá sustenido 3 e o F8, Fá8 aqui, tá? Todas elas representam a caixa centro. O Lá0 representa a caixa tocando mais na borda, tá? Então você tem todo o mapeamento por peças aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, no kick, eu tenho aqui que só o C1 e basicamente representa o nosso kick, tá? Então, por que isso é legal? Você pode pegar, dependendo da DAW que você está utilizando, você pode pegar isso como pista, tá? E eu, por exemplo, o que eu fiz? Eu roteei tudo para dentro do meu Studio One, tá? Então, quando eu entro aqui na minha seção MIDI, eu salvei um preset, eu venho aqui, ó, dentro da Ukpop, que é a minha extensão que eu estou utilizando. Quando eu clico, tá tudo mapeado aqui, olha só. Então, ele me mostrou que o kick, por exemplo, estava no C1, certo? Ó, C1. Então, o que eu fiz? Eu viro aqui e coloquei kick no C1. Então, quando eu clico, ó, tá tudo aqui as minhas variações de hi-hat aberto, hi-hat, tom, os rides, tudo, os claps, todas as minhas percussões estão rastreadas aqui, eu já salvei como preset. Então, se eu quiser escrever uma bateria direto pelo Studio One, já tá tudo mapeado, tá? Então, é para isso que serve essa parte, tá? Vou até esconder aqui os tecladinhos, que a gente não vai precisar, e a gente pode visualizar eles por aqui. Aqui também, se você tiver com um teclado controlador, né, para você fazer suas produções com teclado, suponhamos que você é acostumado a tocar o Dó 1 como kick e o Ré 1 como caixa, mas vamos supor que não esteja dessa forma aqui, tá? Vamos supor que tá uma outra nota aqui, você pode alterar tanto digitando aqui, ou você pode alterar de repente vindo aqui, ó, em MIDI, aqui, ó, quando você clica aqui, você vai abrir todas as manipulações que a gente vai ver mais para frente, tá? Isso aqui para mapear na sua bateria eletrônica, caso você tenha aí. Se você clicar aqui em Show MIDI Mapping Keys, ele vai abrir essa teclinha aqui para você. O que você vai precisar fazer é o seguinte, eu vou até esconder isso aqui de novo, suponhamos que eu quero colocar isso aqui como a caixa centro, como um Mi 1, pressionando direto no meu teclado. Claro que ele já vai ter que estar conectado, já vai ter que estar configurado na sua DAW, tá? Não vamos falar sobre isso aqui, o curso é sobre superior. Então, eu vou clicar nesse sanduichinho do lado da nota aqui, ó, ele vai me dar algumas opções. Eu quero adicionar uma nota manualmente ou não? Quero esconder aqui o MIDI map e tal, eu quero limpar isso daqui, não deixar com nota nenhuma, ou eu quero ler um controlador. Quando você clica aqui em Learn Note, se você apertar, por exemplo, o Mi 1, ele já vai reconhecer automaticamente do seu controlador e vai alterar aqui. Então, a partir desse momento, a caixa centro vai estar representada pelo Mi 1 do seu controlador MIDI, tá bom? É bem simples, bem fácil de fazer isso e de lidar com essas questões MIDIs aqui, tá bom? Então, é para isso que vai servir essa parte aqui. A gente também pode resetar para o original, se a gente precisar, pode limpar tudo se a gente precisar e pode esconder se a gente precisar também, beleza? Aqui nada mais é do que todas as manipulações MIDI que o Superior Drums recebe, ele arquiva aqui os not-ons e os not-offs que ele tá recebendo de informação MIDI. Muito provavelmente você não vai precisar mexer por aqui, tá? Você liga ou desliga isso aqui, você pode esconder também, você pode trocar também por notas ou por números, dependendo da região que você tá. Os MIDI são interpretados ou por notas ou por números, tá? Então, muito provavelmente você não vai precisar mexer muito aqui. Aqui na questão de vozes, aqui, voz and layers, é uma questão bem interessante. Por exemplo, a caixa que a gente tocou aqui, ela foi gravado várias amostras para ficar o mais realista possível. Ela não foi gravado só uma amostra, senão todas as caixas que a gente tocasse aqui, ficaria sempre a mesma coisa, e aí não soaria natural, soaria uma coisa mais eletrônica, né? E o que acontece? Aqui você tem, eu não tenho ideia de quantas amostras foram gravadas para cada batida aqui no centro da caixa, por exemplo. Mas você pode limitar isso, tá? Então, quando a caixa bate forte, você pode vir aqui em Hard e colocar aqui, por exemplo, eu quero que varie até 5, por exemplo, amostras diferentes. Aqui, mais ou menos no médio, eu quero que varie também até 5. E quando ele está em soft, eu quero também que varie até 5 também. Então,
ele vai começar a variar as amostras, mas ele não vai variar todas as amostras que ele tem disponível. Ele vai variar só em 5 caixadas diferentes, vamos dizer assim, tá bom? Então, isso vai livrar bastante memória RAM aí do seu processo, se você estiver utilizando, dependendo do computador. Você vai poder fazer isso também no Voice Limit aqui, que é o limite das vozes, né? Você vai poder selecionar até quantas vozes no total. Aqui é como se fosse as batidas mais fortes, médias e mais fracas. E aqui é como se fosse um conjunto total, tá? Se você colocar 100% para baixo aqui, você vai chegar nesse tracinho de 0. Esse tracinho de 0 significa que ele vai tocar randomicamente todas as amostras para cada caixada sem fim, sem limite. Se você colocar o máximo que você pode aqui é colocar 99 amostras. Eu acho que para cada batida no centro da caixa, eles gravaram 99 amostras para poder variar durante a música, tá? O que é muita coisa para dar um realismo muito sinistro. Se você colocar 100% para baixo e deixar esse tracinho aqui, ele vai variar infinitamente, randomicamente entre as amostras que ele tem. Eu sempre trabalho dessa forma, tá? Eu só queria explicar para vocês, não recomendo mexer muito aqui, a não ser que você queira uma coisa com estética mais eletrônica, onde a caixa realmente sempre é a mesma caixa, uma coisa bem eletrônica. Aí faz sentido você mexer aqui. Se você quiser uma coisa bem realista, porque nenhum baterista bate exatamente do mesmo jeito na caixa, na performance, né? Então, dessa forma ele vai representar isso de uma forma bem bacana. Aqui você pode simplesmente vir e esconder também se você quiser, tá? Então, aqui a gente tem algumas opções de humanização da sua bateria. Toda essa parte de amostras que eu tô falando, ele só vai tocar randomicamente se você deixar essa caixinha selecionada, que é o Randomize Hit. Caso contrário, ele vai tocar sempre uma amostra só, tá? Vai ficar tocando uma amostra só, então é importante deixar isso marcado. Aqui ele vai tocar os layers adjacentes, que é a sequência das amostras, tá bom? Aqui ele vai variar um pouco entre o velocity, que é aquilo que a gente falou da intensidade de volume das notas. Se você não deixar isso marcado, ele vai tocar sempre na mesma intensidade certinha, o que também não vai deixar uma coisa humana, tá? A não ser que você queira uma coisa bem eletrônica, então eu sempre deixo isso marcado. Aqui em Use Alternative Hit, o que vai acontecer? Suponhamos que você tem uma biblioteca onde você tem uma biblioteca de metal, onde você tem bumbo duplo, tá? Então você tem uma amostra para um bumbo do pé direito e uma amostra para o bumbo do pé esquerdo. Você tem duas formas de fazer isso. Ou manualmente, o que eu recomendo, então você vai ter duas peças diferentes, saindo em 2 canais diferentes, e você vai escrever manualmente em cada kick. Então um kick vai representar o esquerdo e outro vai representar o direito. Você vai escrever isso no MIDI de formas separadas, tá? Mas se você não quiser escrever isso de forma separada, você clicando aqui, ó, por exemplo, cada batida do kick que ele der aqui, ele vai tocar as amostras que ele tem dentro da biblioteca com o pé direito e com o pé esquerdo, tá? Nem sempre você vai querer isso, você vai querer ter um controle maior. Então você vai fazer isso na parte que a gente vai ver lá na frente, que é a parte de edição MIDI, tá bom? Dentro do próprio Superior Drums. Então basicamente essa é a configuração padrão que vem, e eu recomendo que você deixe a princípio dessa forma aqui, tá bom? Caso precise manipular alguma coisa desse tipo mais para frente, aí você volta aqui e manipula aqui para você obter o melhor resultado, tá? Você pode desligar isso também, e aí nada disso que eu falei tá funcionando, recomendo deixar ligado. Vamos esconder isso daqui, beleza? Bom, esses 3 a gente vai falando no decorrer do curso, tá? Porque tem mais a ver com quem tem a bateria eletrônica em si, a configuração da bateria eletrônica em si. Então, por exemplo, esse daqui, ele só vai aparecer no hi-hat, tá? E ele vai aparecer no hi-hat que ele vai especificar a força que você vai tocar no seu pedal da bateria para que ele toque aberto, menos aberto ainda, menos aberto, tá vendo? Então, você tem várias articulações do hi-hat aberto, por exemplo, que vai ser definido dependendo da força que você pisar no pedal. Se você pisar, por exemplo, daqui até aqui com essa força, ele vai tocar esses hi-hats aqui, com essa abertura. Se você tocar com a força daqui até aqui, você vai definir o Open 3. Se você tocar daqui até aqui com essa força, Open 4. E simulando assim uma bateria real mesmo, como se você estivesse tocando um hi-hat real. É claro que você pode vir aqui, ó, e alterar essas forças, tá vendo, ó? Então eu quero que ele toque daqui até aqui, ó, dessa forma, daqui até aqui, tá vendo? Então você altera as forças
para sua configuração aí da bateria eletrônica, de acordo com o que você achar melhor para você, tá? Você pode vir aqui, resetar também e esconder. Essas outras opções aqui a gente fala mais para frente, porque são opções mais para quem vai trabalhar com bateria eletrônica mesmo, e o intuito aqui é a gente aprender para Home Studio no teclado, para programar a nossa bateria através do teclado da nossa DAW, tá bom? Então basicamente é isso aqui que a gente tem. Eu vou vir selecionar novamente tudo aqui para explicar uma coisa bem importante para vocês. A gente já aprendeu então a fazer todas as manipulações nas nossas peças, tá? E a gente já aprendeu que selecionando tudo aqui, né, a gente acaba fazendo a manipulação das peças selecionadas. Agora, Kleber, como é que eu faço para fazer a manipulação das articulações? Porque essa caixa, por exemplo, ela tem a caixa batida no meio, ela tem a caixa batida aqui no aro, né, aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou clicar aqui na caixa novamente, ó. E aí a gente tem esse botãozinho aqui, todas as articulações. Quando eu clico nele, ele vai me mostrar as articulações que essa peça tem. E aí eu posso ligar, desligar ela através desse botãozinho. E quando eu clico aqui, por exemplo, no Side Desk Stick aqui, por exemplo, vou clicar aqui, ó. Pronto. Então, todas as manipulações que eu estou fazendo aqui a partir de agora, eu estou fazendo somente nessa articulação. Então, se eu vir aqui agora, selecionar, olha o que aconteceu, ele voltou para o zero porque eu não alterei nada aqui no centro, ó. Agora, se eu vir aqui por Side Desk Stick, clicar aqui, pronto, eu alterei só a minha articulação. Então, todas as peças que têm articulações, você consegue manipular cada articulação e cada peça com tudo isso que a gente viu. E é aqui que você vai selecionar, tá bom? Agora, se você selecionar todos, clicando aqui, ó, Select todos estão selecionados, como a gente estava trabalhando até agora. Se tudo tiver selecionado aqui em All Articulation, todas as movimentações que você fizer vai atingir todas as articulações, tá bom? Então, resumindo, você pode pegar a sua peça, tá? E manipular a peça sozinha ou junto com outras peças, se você tiver elas selecionadas. Quando você está numa biblioteca que tem uma peça com várias articulações, se você tiver em All aqui, ele vai alterar a afinação, por exemplo, você mexeu no pitch, ele vai alterar a afinação do pitch da caixa no centro e de todas as articulações. Se você quiser alterar uma articulação em específico, você seleciona ela por aqui e aí você vai estar mexendo somente naquela articulação e todo o resto vai estar intacto, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Então, a gente fazendo um resumo geralzão aqui, a gente tem as nossas peças aqui, que a gente pode fazer todas as edições, a gente pode acrescentar instrumentos que a gente já viu tanto de outras bibliotecas, dessa mesma biblioteca, ou dos nossos samples MIDIs que a gente tem no nosso computador, tá bom? A gente pode acrescentar as peças faltantes do nosso kit, se a gente quiser utilizar por aqui também. A gente tem várias formas de selecionar as peças por aqui, pode selecionar as peças por aqui, procurar em outras bibliotecas por aqui. Aqui ele vai dar pra gente várias opções também que a gente vai ver também no futuro, porque as coisas aqui no Superior Drums se repetem bastante. Por exemplo, a gente vai ver esse Road lá na seção de Mixer, por exemplo, tá? Então por isso eu não vou falar deles aqui agora. Esse botãozinho, na verdade, ele vai me permitir fazer um recall como se fosse um Ctrl Z, por exemplo. Eu mutei aqui, né? Então, olha lá, ele ficou vermelhinho falando que tá mutado. Então, se eu desmutar ele por aqui, ó, eu posso vir e mutar novamente por aqui, ó. Se eu vir em solo, ele vai ficar com esse outro botãozinho, então eu posso fazer ou desfazer por aqui, tá? Para isso que serve. Então, basicamente, a gente encerrou essa parte aqui dos drums. A gente não vai falar nada daqui para baixo, que é o nosso track, é onde a gente vai colocar a nossa faixa MIDI, vai fazer nossas edições, tá? Então, daqui para cima, a gente encerrou. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a seção de groove. Só mais um adendo que eu gostaria de falar para vocês. Superior Drums é completamente redimensionável, né? Você pode redimensionar ele na sua tela aí, ó, deixar da forma que você quiser, dependendo do seu monitor. E em cada um desses menus, ele tem um botãozinho aqui, ó, de uma janelinha. Quando você clica, ele solta da tela do superior e você pode levar isso para um outro monitor, pode redimensionar também. Então, cada um desses menus, eles são redimensionáveis, tá? Quando eu fechei, ele volta para cá. Isso também se aplica para o mixer, que a gente vai ver, ó. Então, você pode configurar da forma que você quiser por aí, tá bom? Próxima aula a gente fala sobre essa seção de groove aqui, que é bem legal. Então, te vejo na próxima aula. Deus abençoe. Fui.